Chegamos ao último tópico da nossa lição especial da Palavra do Senhor a todos nós, que vem apelando aos nossos corações para que possamos agirmos com fé, sem uma mente dividida, mas manifestando plena confiança no poder, na Palavra de Deus e na sabedoria que Ele se propõe a nos conceder. E neste último tópico da lição, nós vamos considerar a história de alguém que buscou a Deus de todo o seu coração, como se daquilo dependesse toda a sua vida, porque de fato dependia. E temos muito a aprender dessa história, relembrando a história de Jacó. Como Jesus ilustra a intensidade com que devemos oferecer nossas petições por força, visando cumprir a vontade de Deus. Irmão Luzilei, aqui nós vemos a ilustração que Jesus fez, que essa intensidade ela deve ser com uma força, ela deve ser com uma perseverança muito grande. E agora, quando nós olhamos para a história de Jacó, a oração que Jacó fez, a súplica que ele fez, foi uma súplica muito forte, muito perseverante. Jacó, ele exerceu fé, ele exerceu perseverança, ali suplicou, clamou a Deus, se esforçou ali naquele momento para que Deus pudesse ajudá-lo. E Jacó, ele recebeu uma resposta positiva da parte de Deus. Ele foi grandemente abençoado e ele, como diz aqui a nota, ele tomou por força, né? A força da oração, a força da petição, a força do clamor, da perseverança. Foi isso que Jacó usou. E nós somos chamados a fazer isso também, a usar essa mesma perseverança que Jacó usou. É muito significativa essa história de Jacó. Nós podemos perceber que ali era uma situação onde a vida da sua família, a vida dele também estava em jogo. Então, quando ele teve aquele encontro com aquele ser desconhecido a princípio, e que ele lutou e depois entendeu que estava lutando com o próprio Deus, e ele saiu vitorioso daquela luta, ele lutou com todas as suas forças, com todo o seu empenho, porque se ele não alcançasse uma bênção naquela situação, ele tinha certeza de que tanto ele quanto a família dele, ou pelo menos uma parte da família dele, seria destruída. Então ele lançou naquela luta tudo que ele tinha. Ele apostou naquela luta tudo que ele tinha. E Deus o abençoou. E fica como exemplo para nós, né? Nós precisamos também nos lançar a Deus, nos apegar a Ele como se disto dependesse toda a nossa vida. Como se disso dependesse a nossa existência. Mas não como se, porque depende. A nossa existência eterna, a garantia da vida eterna depende disso, dessa entrega. Então, assim como Jacó, esse grande exemplo, nós precisamos buscar com toda a intensidade, com todo o empenho do mundo, as bênçãos que Deus tem para o seu povo. É maravilhoso quando nós vemos essa passagem da vida de Jacó, né? Jacó, ele ali em oração, suplicando a Deus, suplicando a misericórdia de Deus para com ele, para com a sua família. Nós vemos a entrega que ele fez ali, né? O quanto ele se lançou aos pés de Deus ali e pediu para que Deus tivesse misericórdia dele e se apoderou com aquela força tão intensa, né? Das bênçãos celestiais. Isso deve ser algo que nós devemos fazer. É algo que nós deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Essa intensidade da súplica igual Jacó fez, para que possamos receber força dos altos céus, né? A força que Deus quer nos conceder e a bênção que Deus quer nos conceder, assim como Ele concedeu a Jacó. Muito bem. Muito obrigado, irmão Erisvaldo. Mas antes de nós encerrarmos o estudo dessa lição, gostaria que o irmão dirigisse palavras de apelo à nossa congregação que está acompanhando esse estudo. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus, Ele tem
nos ajudado, Ele tem nos abençoado. Deus, Ele está disposto a nos conceder as mais ricas bênçãos. Mas para que possamos receber, nós devemos exercer fé e confiança nele. Nós devemos pedir a Deus sem duvidar, sem ter medo. Devemos lançar a nossa confiança nele. Deus, Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus do impossível. É aquele Deus que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Irmãos, Deus, Ele tem nos abençoado constantemente e Ele espera que nós lancemos as nossas dificuldades, as nossas situações, os nossos problemas aos pés dEle, para que Ele possa conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos, para que Ele possa realizar uma transformação em nossas vidas. Nós não devemos duvidar, em momento algum. Devemos crer e ter a certeza de que Deus está ao nosso redor e de que Ele tem uma bênção especial para a nossa vida, para os nossos familiares, seja nas dificuldades, seja nas situações do dia a dia. Lance aos pés de Deus, seja qual for o seu problema, clame a Deus, implore por sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para fazer a Tua santa e boa vontade. Senhor, ajuda-me a fazer o Teu querer. E Deus, Ele vai estar pronto a nos ajudar, a nos conduzir pelo caminho certo e ainda vai derramar sobre as nossas vidas as mais generosas bênçãos. Bênçãos grandiosas que nós não saberemos como expressá-las. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso que está disposto a ajudar os seus filhos.